Oi, oi, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E eu tô muito feliz em fazer esse vídeo em particular, porque eu quero celebrar esse marco de ter alcançado os 1000 inscritos aqui no YouTube. Eu sei que é um número muito pequeno, né? Pô, 1000 inscritos? 1000 inscritos não é nada. Mas tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é celebrar as pequenas vitórias. Quando eu comecei no YouTube em setembro de 2024, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está em março, exatamente no dia 24 de março. Então hoje é uma segunda-feira, dia 24 de março. Eu até comi mosca aqui, porque eu queria gravar esse vídeo para falar dos 1000, e quando eu vi, já está em 1649. Falta um para ter 1650. O ponto é que 1000 inscritos, ao mesmo tempo, não é nada, é muito pouco, mas pra mim significa muito já. Eu tô adorando essa jornada, tá sendo incrível essa disciplina, esse ritmo de colocar vídeos aqui. Eu não coloco coisas bobas, eu não coloco coisas rápidas, eu não coloco coisas engraçadinhas, eu coloco conteúdo denso, eu coloco vídeos longos. Tem um tutorial que eu fiz sobre o ClickUp, eu vou deixar o link na descrição caso você queira ver, que ele tem 1h20 e bateu já mais de 20 mil visualizações, sabe? E a quantidade de comentários, centenas de comentários e os e-mails que eu recebo, realmente está sendo incrível essa jornada, não é nada fácil, inclusive aprendi muita coisa, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você as 4 coisas que eu aprendi, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Eu acho que vai te ajudar se você já pensou em ter um canal no YouTube, se você já cogitou essa ideia, mas você acha que você não está pronto ainda, que você não tem conhecimento ainda, que você não sabe como fazer, que você não tem tempo. Então assista esse vídeo que eu vou esclarecer isso tudo. Eu vou te dar 4 dicas de ouro aqui, coisas que eu aprendi, que eu não sabia lá no início, mas que agora eu já entendo muito melhor e que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, primeira coisa, tá? Antes de começar, eu queria agradecer. Muito obrigado a você que acompanha o canal, muito obrigado você que já deixou um comentário aqui, que já me mandou uma mensagem me dando uma força. Cara, é tão legal você começar o dia e é tão corrido as coisas, preocupações e N coisas acontecendo. Aí mesmo assim, no meio desse turbilhão, eu tiro aqui meia horinha para gravar um vídeo, 1h para gravar, para entregar um conteúdo, e a gente fica pensando, poxa, será que faz sentido? Será que está sendo útil? Será que as pessoas estão gostando? E aí quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo assim, poxa, o que você me mostrou aqui, cara, mudou o meu dia. Recentemente recebi um comentário de uma pessoa dizendo que conseguiu um cliente que fechou um contrato por conta de uma coisa que eu ensinei, e isso me deixa muito feliz. Então, vamos lá. Primeira coisa, sobre constância. Cara, nessa jornada eu aprendi que constância é algo completamente diferente do que eu achava que era. Um tempo atrás eu entendia você ter constância numa coisa, você ter disciplina numa coisa, é você não falhar, é você não errar. Então, por exemplo, eu vou botar, sei lá, um vídeo por semana no YouTube. Então, eu não posso falhar. Toda semana tem que ter um vídeo. Você vai para academia todo dia. Você não pode falhar. Todo dia você tem que ir. Isso é como eu entendi a constância, né? É o sentido mais óbvio da coisa. Mas hoje eu aprendi que constância não é a capacidade que você tem de nunca sair do seu caminho. Não. Constância é a sua habilidade de voltar para o seu caminho quando você sair dele. Por que isso? Porque, cara, vão acontecer imprevistos. O seu dia, sei lá, teve um dia que eu fui começar a gravar aqui, estava chovendo muito, e aí do nada a energia caiu, e tudo bem, eu podia ter outros sistemas aqui do estúdio, inclusive é uma coisa que eu estou planejando já, como está sendo um hábito meu gravar o tempo inteiro, eu quero botar um sistema aqui que quando acaba a energia, não desliga o estúdio, não é uma coisa que eu tenho que fazer. Mas não fiz isso ainda. Enfim, e aí fiquei sem energia. Quando a energia voltou, eu retomei as gravações e logo depois, com chuva, começou a cair água, tinha uma goteira ali que caiu água, inclusive perto da minha mesa, já começa a me tirar a concentração, e aí eu parei de gravar. Nesse dia eu não gravei. Tem dias que, por exemplo, sei lá, eu dormi mal à noite por N motivos, e eu acordei de manhã cansado, e eu ia gravar, eu não estava muito bem, e eu meio que não consegui gravar esse dia. Essas coisas acontecem, tá? Se essas coisas acontecem com você, que eu tenho certeza que sim, e isso tira você do seu caminho, do rumo que você definiu, não se sinta culpado, responsabilizado e como se você fosse uma pessoa que não tivesse disciplina e não tivesse responsabilidade para fazer aquilo. Eu acho que quando entra nessa esfera de sensação, as coisas começam a desandar. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo de criar vídeo para o YouTube, é que é importante ter constância
mas é mais importante você saber voltar para o seu rumo quando você sair dele, porque você vai sair dele. Não é questão de se você vai sair dele, é questão de quando que você vai sair. Então, se você tem um hábito de todo dia, por exemplo, dar uma caminhada, o que eu realmente sugiro que você faça. É importante fazer, mas vai acontecer alguma coisa, uma vez ou outra, que vai impedir você de dar aquela sua caminhada. E para você não sentir que você falhou, que você é uma pessoa que não consegue seguir um ritmo, entenda que, cara, quando a gente olha qualquer pessoa à nossa volta que faz algo com constância, tenha certeza que na vida dessas pessoas também acontecem eventualidades que vai fazer essa pessoa sair do rumo, mas o mais importante é você conseguir voltar para o rumo. Então, já já eu vou até te dar uma dica sobre isso, que é a dica da semana ideal, que tem a ver com o quarto ponto que eu quero te falar nesse vídeo. Então fica até o final para você poder entender. Mas eu vou te mostrar como que você pode organizar a sua agenda para você ter o seu rumo. Porque tem muitas pessoas que não tem nem rumo. Tipo assim, voltar pro rumo, voltar pro rumo, voltar pro caminho. Tá, mas qual rumo? Qual caminho? Algumas pessoas nem sabem qual que é o caminho. E aí que é o perigo. Então eu vou te mostrar no quarto ponto nesse vídeo, tá? Segundo ponto, criar conteúdo é muito mais sobre processos do que sobre criatividade. Eu não sabia disso quando eu comecei. Eu achava que tinha que toda hora ter novas ideias, e ter ideias criativas. E eu até ficava com medo, falando, nossa, e quando acabar as minhas ideias? E quando a minha criatividade esgotar? Então, mesmo sabendo disso, eu comecei. Eu comecei a gravar vídeos, eu fiz uma lista dos 10 primeiros títulos que eu gostaria de abordar, e eu comecei. E aí, ao longo dessa jornada, eu descobri que é muito mais sobre processos, você ter um fluxo, você ter uma ordem das coisas, do que você deixar as coisas soltas e pensar em gravar quando der na telha ou quando você tiver uma boa ideia. É muito mais fácil você ter um processo e você controlar e gerenciar o processo do que você gerenciar a sua criatividade e as suas ideias. Dá uma olhada nisso aqui, olha só. Isso aqui é um desenho que eu fiz, que é um fluxo, tá? Que eu tenho uma ideia, eu transformo isso aqui em roteiro. Inclusive, eu não escrevo mais roteiro de vídeo, vou comentar sobre isso já já, mas eu faço os tópicos, eu deixo pronto para gravar, eu gravo, jogo para edição, tem uma etapa para eu poder aprovar a edição, depois vem para as configurações do próprio YouTube, pronto para publicar e publicado. Isso aqui pode parecer confuso, mas olha só como fica simples aqui num quadro que eu organizo tudo e eu consigo entender. Então aqui, por exemplo, é onde eu organizo, aqui eu coloco o link da imagem de capa, aqui eu coloco o assunto que ele se refere, eu tenho um calendário aqui para a pessoa que vai fazer a capa poder ter 2 dias antes a data de vencimento e saber quando que ela tem que entregar. E aí eu tenho um calendário de publicação. Então isso aqui organiza o dia exato que cada vídeo vai ser publicado com a cor direitinho de acordo com os status. Não vou ficar explicando isso nesse vídeo, porque não vem ao caso aqui. Se você quiser entender melhor esse método, deixa um comentário aqui seu e eu vou botar no link da descrição desse vídeo um outro vídeo que eu explico melhor como é que funciona esse meu fluxo aqui, tá? Mas isso é muito importante você entender para criar conteúdo no geral, seja para o YouTube, seja para outras redes, outras mídias. Entenda que não é só, claro que tem a parte de criatividade, você ter ideias, mas tem um sistema para resolver isso também. Inclusive, eu sou fascinado em implementar sistemas. Sistemas são a minha parada. Eu gosto de criar um sistema, uma coisa que funciona, inclusive, em piloto automático, para não depender de você, para não ter falha humana, para não precisar do seu tempo aqui. Então, existem sistemas para te ajudar a ter ideias. Existem sistemas para os seus vídeos serem publicados. Existem sistemas que você pode ter, por exemplo, um freelancer que faz a capa dos seus vídeos, aquela imagem, aquela miniatura. E isso está funcionando em conjunto com o seu trabalho de edição. Então, eu aprendi que é muito mais sobre processos, sobre sistemas, do que sobre criatividade. Isso, para mim, foi um insight interessante. Se você sempre pensa que para poder ter um canal do YouTube, para poder criar conteúdo, você tem que ser uma pessoa super criativa e ficar tendo novas ideias todo dia, você vai ficar com medo, você vai ficar com receio disso, porque, cara, é assustador, né? Eu não me considero uma pessoa criativa para poder ter ideias novas todos os dias e publicar vídeos novos. Só de pensar nisso chega e me assusta, tipo, nossa, eu vou ter que ter então uma disciplina de toda semana ficar botando um vídeo novo sobre assuntos diferentes. Calma, existe uma maneira de você resolver isso com processos. Se você quer saber mais, deixa um comentário aqui embaixo que eu pretendo fazer, inclusive, um curso sobre isso que eu acho que vai dar clareza para muitas pessoas. Inclusive, um outro insight que eu tive,
que nem estava planejando falar nesse vídeo, mas só para comentar, cada vez mais eu vejo que não é você ficar falando sobre 1000 assuntos diferentes, é você escolher um assunto e você falar sobre 1000 maneiras diferentes a respeito daquele assunto. Porque sempre vai ter outras pessoas no YouTube, na internet, sempre vai ter alguém falando sobre o mesmo assunto que você. Alguém talvez tenha mais tempo de experiência que você, alguém que inclusive tenha mais expertise técnica que você, porque a pessoa já tem uma formação acadêmica em tal área, já tem um pós-doutorado, sei lá em qual área. Mas olha, isso não importa. O bom do YouTube é que você não tem que ter um diploma para arrumar um emprego numa faculdade, poder ser a pessoa que tem que ter um papel carimbado. Isso não importa. A sua capacidade de ajudar os outros e de ser didático e de explicar o seu ponto de um jeito fácil sobre a sua perspectiva, o seu toque de mágica, cada pessoa tem um jeito único de falar e de se expressar e de se comunicar. Então isso vale muito mais do que o seu currículo. As pessoas querem te acompanhar durante o progresso, elas não querem te acompanhar só porque você já é expert e você vai ligar a câmera e ficar palestrando e falando e dando recomendações, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Não, eu realmente acho que as pessoas querem saber sobre a sua perspectiva a respeito de algo e você abrir o seu coração, você ser sincero, honesto, honestidade acima de tudo, você não se preocupar em esconder as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade, é você expor a sua vulnerabilidade, você falar, olha, eu tô nesse ponto aqui, e eu quero chegar nesse ponto aqui, não sei muito bem o caminho das pedras, deixa eu compartilhar com você o que eu fiz, deixa eu compartilhar com você o que eu já experimentei que deu certo, o que deu errado. Eu acho que é nisso que realmente está o grande valor e é isso que as pessoas querem acompanhar. Mas vamos lá então. O terceiro ponto é o seguinte, tem que ser fácil e tem que ser divertido. Cara, imagina que a vida é um videogame. Sério, tem um modo fácil e tem um modo difícil. Eu tava até trocando ideia sobre isso com o meu sócio aqui na Ensínio, o Fosk. E é tipo você jogar videogame no Easy Mode, né? Aquele modo fácil. Cara, é uma escolha. É uma escolha. Então assim, por que você vai querer jogar no modo difícil? Sério. Jogue no modo fácil. Tem como jogar no modo fácil. E aí que tá. É muito importante, se você tem, sei lá, 8 horas para cortar uma árvore, que você passe 6 horas amolando o machado. E aí só nas 2 horas finais você realmente entra pra ação e corta a árvore. Isso acho que é uma frase do Abraham Lincoln, né? Se eu tivesse X tempo para cortar uma árvore, eu passaria tanto tempo amolando o machado, que é a maior parte do tempo, uma parte considerável. Então, para deixar fácil, quando eu vi, por exemplo, que eu ia ter que ter uma disciplina, uma constância no YouTube, eu quis deixar fácil. Então eu parei um pouco e eu organizei a minha vida, o meu método, os meus processos, a maneira como eu vou fazer. Eu não quero toda hora estar num ângulo diferente. Eu não quero toda hora ter que pensar no meu cenário. Eu não quero toda hora ficar acertando a luz, ficar acertando a câmera. Inclusive, ó, esse negócio aqui, esse aqui é o Stream Deck. A câmera tá fora de foco, ela tá focando em mim. Mas isso aqui foi até um presente do Fosk, meu sócio aqui na Ensínio. Ele me deu o Stream Deck, cara, e eu adorei isso aqui. Eu nunca tinha usado o Stream Deck e eu consigo trocar. Então, por exemplo, quando eu aperto esse botão aqui, eu venho para minha tela. Esse aqui eu volto para mim. Eu consigo começar a gravar, parar de gravar, pausar a gravação, tudo isso simplesmente apertando um botão. Então, o meu estilo de vídeo geralmente é uma coisa mais tutorial, que eu estou ensinando, meio que dando uma aula e quero mostrar a tela, eu quero mostrar algumas ferramentas. Então, eu aperto um botão e eu mostro a ferramenta. Quando eu termino de gravar, o vídeo está pronto. Eu não vou ter que ter vários arquivos e várias coisas e ter uma coisa complicada, uma coisa difícil, sabe? Isso é uma coisa que me ajuda demais, assim, é investir um tempo, gastar um tempinho para deixar as coisas fáceis. Eu vou te dar um outro exemplo bobo, tá? Eu tirava um dia da semana para gravar. E aí, nesse dia, eu arrumava a minha barba aqui, botava a minha blusa legal e arrumava as coisas. Só que, cara, às vezes acontece algum problema que eu não consigo gravar. E eu ficava frustrado, eu fico irritado, isso me frustra de manhã, porque, putz, o dia de gravar é, sei lá, numa quarta-feira, e aí não deu certo, deu errado, por qualquer que seja o motivo. E aí eu fico, sabe, putz, agora eu vou ter que gravar amanhã, mas amanhã tem reunião, mas não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ficar atento às minhas emoções, ficar atento à minha rotina e pensar, cara, dá pra ser fácil. Uma coisa que eu fiz que mudou muito pra mim o jogo de criar conteúdo é, todo dia tem um horário, que é o mesmo horário, que é na parte da manhã, e nesse horário eu vou criar conteúdo. Ah, mas eu queria fazer uma reunião com você.
marca de tarde. Ninguém vai morrer se falar comigo de tarde em vez de falar comigo de manhã. Ou então pro final da manhã. Por exemplo, 11h30, meio-dia, volta e meia eu tenho reunião. Eu já gravei e quando eu finalizo a gravação, eu entro em chamada, eu entro em reunião com a Ensínio, com a equipe da Ensínio, enfim. Todo dia eu tô preparado para gravar. Essa blusa aqui, que inclusive é da Insider, e eu não sou patrocinado pela Insider, inclusive Insider, você está assistindo esse vídeo, bora fazer uma parceria aí, vai. O canal vai crescer, a gente vai fazer uma parceria, hein? O que eu tô te falando. Mas, cara, eu adoro as camisetas da Insider. Eu ganhei uma da minha sogra e quando eu vesti, eu achei tão incrível. Parece que eu tô, assim, sem camisa, sem blusa. Eu adoro ficar sem blusa, eu fico em casa sem camisa o dia inteiro. Então, quando eu boto uma camiseta pra gravar, às vezes me incomodava e tal. E, cara, essa blusa é maravilhosa. Eu comprei logo umas 15 dessas, de cores diferentes. E todo dia eu tô pronto pra gravar. Eu simplesmente boto a minha blusa, não vou ficar preocupado que eu tenho que estar arrumado de tal jeito, que eu preciso estar... Cara, é a mesma blusa que eu saio de noite, é a mesma blusa que eu vou estar usando se eu fizer uma palestra. Eu deixei a minha vida simples. Veja só, eu não tô dizendo que você tem que fazer exatamente da maneira como eu faço. Eu tô só compartilhando com você o que eu tô fazendo, quais são essas 4 coisas que são essas sacadas que me ajudaram a manter essa disciplina no YouTube enquanto eu faço outras coisas. Tá? A minha rotina não é uma calmaria que eu tenho todo o tempo do mundo para gravar. Não. Você tem ideia da quantidade de tempo que a Ensínio me consome? Que a gestão da equipe, N coisas acontecendo, chamada com a equipe, coisa com o cliente, gravar vídeo para o canal do YouTube da própria Ensínio, as automações, os alinhamentos com a diretoria aqui dentro. Tem muita coisa que eu estou envolvido e mesmo assim eu consigo conciliar todas essas coisas, junto com as sessões estratégicas que eu faço dos clientes que vêm do meu canal do YouTube e outras N coisas, eu consigo conciliar com essa rotina de gravar. Por quê? Porque eu deixei fácil, eu deixei prazeroso, eu criei um processo. Não é uma coisa que depende toda hora de mim, eu não sinto que eu estou carregando uma mochila cheia de pedra, que eu preciso ter muita responsabilidade todo dia para poder ter ideias e se eu falhar eu tô lascado. Não, calma. Tem uma maneira de você lidar com isso para o processo ser divertido. Isso era uma coisa que eu já desconfiava e agora eu tenho certeza. Assim, se gravar para o YouTube for uma coisa estressante, uma coisa chata e uma coisa que eu não gosto de fazer, não vai dar certo. Porque é um empenho muito forte que eu tenho que fazer aqui. Então eu preciso transformar isso numa maneira que seja fácil e divertido para mim, tá? Então isso é uma sacada. Eu sei que nesse vídeo não te mostrei exatamente como que eu faço, porque aí teria que ser um vídeo muito mais longo, mas eu pretendo criar mais conteúdo sobre isso aqui no canal. Se fizer sentido para você, deixa um comentário seu aqui embaixo que eu quero muito saber. Inclusive, falando sobre isso, de deixar fácil e deixar divertido, eu decidi que eu não escrevo mais roteiro para os meus vídeos. Por vários motivos, tá? Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, que me toma muito tempo. Imagina só se gravar vídeo já me consome tempo e já é uma dificuldade eu alocar na minha rotina e fazer o meu dia funcionar, tendo um tempo considerável para poder ligar a câmera e gravar. Imagina se cada vídeo que eu fosse fazer, eu tivesse que escrever o roteiro deles. Não ia rolar. Segundo, cara, eu não gosto do resultado final. Eu até tenho um teleprompter aqui, eu já fiz um teste, eu vejo quando as pessoas fazem vídeo com teleprompter, eu saco na hora, dá pra saber. Cara, fica uma coisa engessada, não fica uma comunicação natural, eu acho. Eu acho que quem tá do outro lado quer me ouvir como se estivesse num restaurante comigo, como se a gente estivesse, sei lá, saindo para almoçar, saindo para tomar uma cerveja, trocar uma ideia, tomar um café, e eu tô compartilhando com você aquilo que eu faço no meu dia a dia, e eu não tenho um roteiro para isso. Então, o que eu faço eu tenho uma estrutura de ideias, e aí eu uso um método que é o do 3x3. Se você tiver interesse nesse método, comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo sobre isso também. Mas, basicamente, eu tenho uma ideia que eu chamo de Big Idea. Então, por exemplo, esse vídeo tinha uma ideia que alcancei 1000 inscritos. Deixa eu compartilhar a minha jornada, quais são as coisas principais que eu aprendi aqui durante essa jornada, né? E aí eu escolhi 4 coisas para falar. Eu sei quais são essas 4 coisas, mas eu não parei para escrever, para destrinchar, para fazer um roteiro. Não, eu ligo a câmera e eu falo com o meu coração, porque eu preciso dominar essas coisas para falar. Se eu não domino elas, peraí, tá errado. Então eu vou desligar a câmera e eu vou dominar aquilo que eu tô falando, e aí eu ligo a câmera e falo. E sobre isso é uma coisa que eu trago para minha vida, assim. Eu quero que a minha rotina, que o meu dia, cada semana, cada mês, cada ano da minha vida, seja um momento que eu tô
acumulando experiência, tô sempre acumulando experiência, tô lendo livros, tô estudando, tô implementando na prática aquilo que eu realmente acredito, aquilo que funciona. E aí eu vou trazer pro YouTube essas coisas que eu faço todos os dias. Percebe como é uma coisa muito honesta? Eu não preciso escrever um roteiro e ter tudo decorado para ligar a câmera e te falar como é que você faz uma automação assim, assim, assado. Porque eu faço essas automações todo dia. Seja para ensino, seja numa consultoria que eu dou, seja no Mágica Online, seja no Guiávila, quando você entra no meu site, clica no WhatsApp para falar comigo, ou então pede uma proposta de palestra. Tudo isso eu tenho automatizado, com ferramentas, com métodos, com coisas que me ajudam a trabalhar de um jeito muito mais inteligente, com mais cérebro, com menos músculo. E no canal do YouTube eu trago para vocês isso que eu faço já nessa minha rotina diária. Então eu tô deixando fácil, eu tô deixando prazeroso para mim. Eu não tô falando de um assunto que eu não domino, que eu vou ter que, meu Deus, fazer um roteiro, estudar pra caramba, porque eu posso falar bobagem, eu posso falar no vídeo. Não! Eu tô te falando sobre as coisas que eu faço todos os dias na prática. Então isso pra mim me dá um alívio, sabe? Eu sugiro que você faça a mesma coisa. Procure aquilo que você gosta, aquilo que você faz e invista nos seus dias, nas suas semanas, nos seus meses para você dominar isso. Então leia aqueles livros que ninguém lê, estude, faça cursos, se aprimore e aí tem esse conhecimento sólido em você para você ligar a câmera e transmitir com tranquilidade. Se você fizer dessa maneira, você não vai precisar de roteiro. Acredite em mim. Vamos lá, sobre o quarto e último ponto, que é a semana ideal. É a técnica da semana ideal. Isso é uma coisa muito simples, mas me ajudou demais. Eu vou compartilhar a tela aqui para poder te mostrar o que eu estou dizendo. Olha só. Repara só, eu estou no Google Agenda, então você pode usar aí de graça, entra aí na sua agenda do Google e cria uma nova agenda. Bem aqui embaixo você vem no botão mais, cria uma nova agenda, chama essa agenda de semana ideal, bota entre parênteses assim, ó, obrigado Gui Ávila, tá? Tô brincando, não precisa botar isso não, mas você vai gostar dessa dica, então de nada, viu? Olha só. Gente, é uma coisa muito simples, tá? Muito simples. Você vai criar uma agenda, você vai chamar ela de semana ideal. Então se você desmarcar ela, sua agenda vai ficar liberada. Se você marca ela, sua agenda fica preenchida. O que você vai colocar aqui? Aquilo que você idealmente gostaria que fosse o seu dia, que fosse a sua semana. Então, por exemplo, aqui de manhã, ó, eu gosto de acordar cedo, eu faço um alongamento logo cedo. Antes aqui de manhã, eu ia para academia, até pouco tempo. Recentemente eu mudei. Eu joguei a academia para tarde e aqui de manhã eu estou produzindo conteúdo. Por quê? Porque eu percebi, eu descobri, e como que eu descobri? Porque eu estou atento a isso, né? Na maneira como eu estou me sentindo, como é que está a minha rotina do meu dia. Então, a parte da manhã é a parte que eu estou descansado, é o momento que eu estou tô no melhor momento do meu dia para fazer aquilo que exige mais da minha criatividade, do meu bom humor, do meu carisma. Então, poxa, se eu gravar um vídeo à noite, tudo bem, eu já gravei vários vídeos de noite, mas eu tô cansado, eu já fiz várias reuniões, eu já lidei com várias coisas, já respondi vários e-mails, então assim, à noite eu tô já cansado. Então eu preferi, pelo menos pra mim, passar a minha rotina de gravar para amanhã. Então a minha manhã, ela tá blindada para produzir conteúdo. Claro, nem sempre é pro meu canal do YouTube isso aqui, tá? Tem muitos momentos que eu gravo vídeo para ensino, eu gravo vídeos que a equipe de marketing pediu, às vezes com conteúdo na vertical e por aí vai. Então eu separo a parte da manhã para criar conteúdo, tá? Aí depois tem o meu almoço aqui, eu gosto de botar um momento para dar uma meditada e ter 20 minutinhos aqui tranquilo. E é incrível como uma meditação de 15 minutos, 10 minutos, dá uma resetada, parece que você tirou um cochilo assim de 1 hora, sabe? É muito bom, recomendo demais que você pesquise sobre isso. À tarde, às 2 e às 3, eu tenho um momento para business, para realmente me reunir com a equipe, poder fazer uma reunião mais longa e poder estar vendo coisas mais burocráticas, digamos assim. Academia eu passei para tarde, porque antes eu ia de manhã e eu sentia que, sei lá, cara, eu gosto de malhar de manhã, não tenho nada contra ir para academia de manhã. Eu curto acordar cedo e fazer exercício, eu acho ótimo. Inclusive eu queria fazer uma caminhada logo cedo antes de gravar, é uma coisa que eu tenho que ajustar na minha semana ideal também. Mas eu comecei a perceber que eu tava ficando cansado, eu tava voltando para gravar já um pouco tarde, aí eu chego, sei lá, em vez de começar às 7,
8, eu começava 9, 9 e meia, às vezes 10, se rola algum atraso. Isso já me deixa meio, tipo assim, poxa, já são 10 horas da manhã, 9 e meia, eu tenho pouco tempo para gravar e meio-dia já vou ter reunião, tenho que almoçar. Então eu ficava meio frustrado com isso. No momento, eu mudei. Eu passei a minha produção de conteúdo para amanhã e eu tô fazendo exercício na parte da tarde. É muito importante que você priorize essas coisas, tá? Se você não colocar na sua agenda o horário de você fazer exercício, sabe o que vai acontecer? Você vai estar sempre ocupado com tudo que vai ter para fazer e você não vai priorizar o seu corpo, a sua saúde, que é aquilo que você tem de mais importante. Então, eu sei que é uma doideira, eu sei que é uma correria, você conciliar o seu trabalho com coisas que você tem que fazer. Se você quer começar no YouTube, é uma doideira, mas é muito importante que você tenha um momento para você fazer seu exercício, para você dar uma caminhada. Não leva o seu celular com você, deixa em casa, fica aquela uma horinha ali focado na sua respiração, no seu exercício. Isso é fundamental. Essa estratégia da semana ideal, ela é muito legal porque ela permite justamente isso, que você mude as coisas à medida que você vai sentindo. Então, qual que é o seu horário de acordar? Qual que é o seu horário de dormir? Cara, não sei. Vai fazendo uns testes para ver o que funciona melhor para você. Uma coisa que eu faço, eu e a Lisa, minha esposa, é que a gente coloca uma hora aqui antes de dormir como uma rotina de sono. Aqui é um momento que a gente não liga a TV, que a gente não vai ter o celular perto. Inclusive, eu comprei um relógio. É um relógio que ele é de madeira, tem só um ponteiro, ele não tem LED, não tem luz, não tem... Cara, é um bloco de madeira com um ponteiro que me fala as horas, porque eu deixo do lado da cabeceira da minha cama. A Lisa ouviu eu gravando, acho que ela foi lá buscar. Se ela trouxer, eu te mostro. Porque antes eu deixava meu celular ali do lado e eu quero ver se já tá no horário de dormir. Eu olho, são 10, 10 e meia, 11, sei lá. E aí nisso eu vejo uma notificação, eu vejo uma mensagem, eu abro o WhatsApp só para responder uma coisinha e quando eu vejo já respondo outras coisas. Então, aqui ó, chegou o relógio. Obrigado, amor. Então olha só, relógio de madeira, tá? Super simples, até meio rústico, eu gosto que seja assim, então boto na minha mesa de cabeceira ao lado da minha cama e pronto. Eu não vou ter que pegar o celular para conferir alguma coisa, para olhar a hora, senão você vai ver o horário, aí você acaba que abre o Instagram para responder só uma coisinha rápida, aí você vê uma mensagem, aí você já vai dormir pensando numa coisa e isso já bagunça as coisas. Então, aqui à noite, eu gosto de botar uma rotina de sono que eu não vou mexer no celular aqui, tá? Eu tô tentando passar um momento para fazer stories de noite. Isso é meio complicado na minha rotina, depois eu quero realocar isso aqui, mas por enquanto tá na parte da noite mesmo. Então isso aqui é uma agenda que é uma semana ideal. O mais importante disso é você entender que isso é um rumo, é uma ideia, é um caminho. Então ao longo do seu dia você vai sair desse caminho. Quantas vezes eu tirei a manhã para gravar e eu tive que fazer reunião? Alguém da Ensino me chamou e eu entrei numa chamada. Eu falei, não, deixa, depois eu gravo amanhã. E tá tudo bem, imprevistos acontecem, mas o mais importante aqui é você saber para onde você está indo, o que você gostaria que fosse. E aí que tá, quando alguém marca uma reunião com você, quando você libera um horário para uma chamada, você marca isso numa outra agenda, deixa eu até compartilhar aqui de novo. Então aqui tem a semana ideal e aqui eu posso ter uma outra agenda e quando você clica nessa agenda, o Google Agenda vai te mostrar os eventos, as reuniões que você tem nessa agenda e vai sobrepor a sua semana ideal. Então você consegue saber se, por exemplo, os horários que você tem de reunião, se eles estão sendo encaixados ali exatamente em cima do horário que você definiu que você gostaria de fazer reunião na sua semana ideal. Então, se você começar a notar que está tendo muita reunião na parte da manhã, quando você tirou para produzir conteúdo, pô, tá errado. É uma falha, é um problema de ajuste nos seus horários aí. Então, a semana ideal é a sua bússola, ela é o seu caminho. Não significa que você vai estar sempre indo para o norte numa reta, num caminho linear. O caminho é meio sinuoso. Às vezes você vai sair um pouco, você vai pegar uma trilha ali, vai chover, vai cair uma pedra no meio do seu caminho, você vai ter que pegar um outro caminho e voltar. Mas é importante você saber que por mais que você saia do seu caminho principal, você tem um caminho principal, você tem um rumo. E se você sair dele, você consegue facilmente voltar para o seu rumo. Que rumo é esse? A sua semana ideal. Então, eu só consegui ter uma disciplina no YouTube e consegui ter essa quantidade de vídeos que eu já coloquei. Lembrando que eu quero bater 1000 vídeos o quanto antes. Eu tô querendo, talvez, aumentar o ritmo para 2 por semana ou 3 por semana. E vai demorar pra caramba. Eu tô falando aqui de 2, 3 anos, sei lá. Mas eu
tô com esse objetivo de colocar 1000 vídeos no canal. Eu quero botar conteúdo de qualidade e eu só consigo fazer isso quando a minha agenda está planejada para isso. Se você nunca teve uma agenda assim, planejada para você ver o que você realmente precisa fazer, talvez o seu caso não seja um canal do YouTube, seja, sei lá, você está fazendo um doutorado, você está estudando, você está estudando para o vestibular, ou então você está no ensino médio e você tem uma rotina assim, assim, assado, junto com o esporte que você pratica, junto com sei lá o quê, tá tudo bem. Eu acho que essa ideia da semana ideal é uma dica de produtividade que você pode aplicar para qualquer coisa que você fizer na sua vida, que vai te ajudar demais. É uma meta, é um norte, porque na vida real, no seu dia a dia, coisas vão acontecer. Às vezes você não vai acordar exatamente nesse horário, o almoço você não vai almoçar cravado 12:30, você não vai conseguir gravar exatamente das 7 da manhã a meio-dia. Isso é normal. Hoje mesmo, por exemplo, não comecei a gravar às 7. Eu tive que responder várias mensagens e e-mails aqui para ensino, e aí eu só fui começar a gravar, sei lá, quase 9 da manhã, tá? Então, é isso. Essa dica da semana ideal me ajudou demais e eu acho que vai ajudar você também. Então é isso. Essas são as 4 coisas que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Eu estou muito feliz de ter chegado nesse marco, né, de ter passado 1000 inscritos. Quando eu estava lá na estaca zero, é tão maluco, né, imaginar que um dia as pessoas vão estar assistindo os vídeos com mais frequência, que vai ter mais e mais comentários, mais e mais inscritos. E quando a gente alcança essas coisas, muitas vezes a gente até esquece, né, que isso lá atrás era um alvo, era uma meta, e quando você alcança, você meio que não dá valor. Então, eu só queria dizer que, cara, eu dou muito valor a essas métricas, não pela métrica em si, pela quantidade, não é isso, mas que isso indica que as coisas estão crescendo, que as pessoas estão gostando, que os vídeos estão relevantes, e eu estou muito animado em produzir cada vez mais e mais conteúdos e colocar aqui de graça para ajudar todos vocês que acompanham o canal, beleza? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, por acompanhar o canal. Dá um like nesse vídeo, deixa um comentário seu aqui embaixo dizendo o que você achou. E eu tô muito animado em gravar mais vídeos pra cá. Vai ser demais, vai ser uma jornada incrível. Vamos nessa porque eu tenho muitas coisas para poder gravar e hoje ainda eu quero gravar mais 2 vídeos, tá bom? Então um abraço e até um próximo vídeo aqui no canal. Até mais!